Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, como vão? Amém, queridos. Passando aqui para compartilhar mais um capítulo do livro de Provérbios com vocês, uma palavra abençoada. Amém. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e glória do nosso Senhor, nós estamos mais um dia, queridos, para a glória dele, para estarmos compartilhando uma palavra abençoada com vocês. Amém. Em nome de Jesus, glorificado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade, queridos. Eu desejo uma boa tarde para você, amém, para sua família. Em nome de Jesus, vamos continuar, vamos finalizar já esse livro de Provérbios. E eu quero também, queridos, em nome de Jesus, lá pela noite, estar compartilhando já o capítulo 29 também, né? E se assim o Senhor nos permitir terminar esse livro abençoado no dia de amanhã, né? O dia de amanhã pertence ao Senhor, mas eu creio que o Senhor ele tem o melhor para mim e para você, amém? Então nós vamos finalizar esse livro abençoado, o livro de Provérbios, aí vai ficar 2 capítulos, nós vamos finalizar ele, amém? Em nome de Jesus, para darmos início, queridos, aos livros que o Senhor ele já trouxe, né, ao meu espírito, ao meu coração, para compartilhar com vocês. Vamos conhecer muito sobre o Senhor Jesus Cristo, que são os 4 evangelhos. Vamos começar pelo livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos, queridos, continuar, né, a fazer a leitura do livro de Provérbios, finalizar esse livro abençoado, onde o Senhor ele falou comigo e falou com você, nos deu direção, instrução, conselhos para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos dar continuidade e continuar a ouvir o que o Senhor ele tem para nos ensinar, amém? Em nome de Jesus. Vamos começar pelo versículo 1. São 28 versículos, capítulo 28, são 28 versículos, amém? Vamos continuar. Aqui diz assim no versículo 1: Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva, que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem os caminhos retos, os caminhos que temos que seguir, né? As coisas certas, o caminho da justiça. Amém? É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Deixa eu repetir esse versículo 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Versículo 6. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Não é só o pai físico, queridos. É o pai nosso celestial também, né? O filho que ele faz as coisas erradas, que ele anda em má companhia, se desviando dos caminhos do Senhor, ele é a vergonha do nosso Pai. Amém? Quem fica rico emprestando dinheiro e juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Quem fica rico emprestando dinheiro e juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei.
Amém? Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Quão bom, queridos, é sermos honestos com o nosso próximo. Estamos sendo honestos com o nosso Senhor também, porque Ele conhece cada passo que nós damos, queridos. Ele conhece cada atitude que nós temos. Então, as pessoas que enganam, elas estão ali plantando algo ruim, que lá na frente elas não vão colher coisas boas. Pessoas que maltratam o próximo, que ignoram, né? Pessoas que causam aí o mal, elas mesmas estão abrindo a sua própria cova, sua própria armadilha. Amém? Em nome de Jesus, elas mesmas estão aí preparando o laço para a vida delas. E muitas das vezes também, queridos, infelizmente, mas é verdade, elas não sofrem sozinhas as consequências, né? Infelizmente. Nós temos, como eu já falei em outros capítulos, as consequências. Um exemplo que nós temos é Davi, né? Saul também, quando eles fizeram algo de errado contra o Senhor, né? A família deles também, aquele povo, aqueles soldados de Davi, quando ele pecou contra o Senhor, que o anjo veio e ali foi matando muitas pessoas, muitos soldados. E Davi falou: por que eles que têm que pagar, se foi eu que pequei? Né? Que a tua mão esteja sobre mim, sobre a minha casa. Então, o Senhor, ele é tão misericordioso, que o Senhor se arrependeu. Então, nós temos o exemplo de Saul, quando ele pecou contra o Senhor, ele não obedecia mais a Deus. Os filhos dele foram morrendo também por consequência dos seus pecados. Então, muitas das vezes, queridos, nós temos que nos analisar de tudo aquilo que nós vamos fazer. Não podemos fazer, nós temos que analisar, queridos. Se eu vou fazer isso, eu vou sofrer as consequências. Se eu estiver fazendo algo de errado, olha só, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nos meus filhos, tenho que pensar no meu marido, na minha mulher. Então, queridos, nós temos que nos analisar. Nós não podemos fazer as coisas erradas, não. Quando nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos que andar nesses caminhos mais. Amém? Porque nós vamos colher os frutos maus também. Em nome de Jesus, que nós não venhamos, queridos, nós venhamos ter vigilância, que nós venhamos buscar os caminhos retos, buscar a palavra do nosso Senhor, que é que Ele tem nos ensinado muito. A cada dia o Senhor Ele nos ensina através da sua palavra. Amém? Em nome de Jesus, olha, quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, né? Mas quem é correto será bem recompensado. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas também se tornam bênçãos, elas também vão ser abençoadas através das nossas vidas. Quando nós somos pessoas que fazemos as coisas corretas ao Senhor, quando nós somos bênçãos na vida de outras pessoas, essas pessoas também elas são abençoadas através das nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, até a nossa parentela que está longe, queridos. Amém? A nossa obediência ao Senhor é muito importante, a nossa busca ao Senhor, a nossa retidão, a nossa honestidade ao Senhor é muito importante. Amém? Em nome de Jesus. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons, versículo 12, alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Glória a Deus, queridos. Que versículo muito abençoado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aqui a leitura desse 1 João 1,9. Vamos ver o que o Senhor ele tem para nos falar aqui, em nome de Jesus. 1,9. Deus é luz, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que versículo forte, né, queridos? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e se abandona. Em vários outros vídeos eu já tenho falado sobre isso, né? Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor ele é misericordioso, queridos. Quando nós somos sinceros de todo o nosso coração ao Senhor, ninguém esconde, queridos, o pecado do Senhor. Tudo, queridos, tudo não está em oculto aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo tudo. O pecado, queridos, que está sobre nós, o Senhor, ele vê tudo. Tudo aquilo que a pessoa faz achando que está fazendo a escuridão, está adulterando, está mentindo, está roubando, está matando, está fazendo as coisas erradas. Deus, ele vê tudo. Deus, ele assiste tudo do seu alto e sublime trono, nada está escondido e oculto aos olhos do nosso Senhor. Ele traz para a luz tudo aquilo que está em oculto. Amém? Porém, se formos sinceros ao nosso Senhor, mas, vírgula, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, será uma pessoa com a vida fracassada, uma pessoa que nunca irá evoluir na sua vida, em nenhuma área da sua vida, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está em desobediência ao Senhor, que não está cumprindo a palavra do Senhor. Amém? Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona, queridos. Não é só confessar, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu traí, eu roubei, eu matei, e aí pedir perdão do Senhor, mas continuar na mesma prática. Não, querido, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento de todo o seu coração. A palavra vai nos dizer aqui, que quem confessa os seus pecados e os abandona, é necessário, é preciso, queridos, abandonar. Além de pedirmos o perdão, nós temos que abandonar os pecados e não praticá-los mais. Amém? Em nome de Jesus, quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Infelizmente, estamos vivendo uma era que está acontecendo muitas coisas, né, queridos, devido ao presidente, né? Em nome de Jesus, só o Senhor. Porém, nós temos que orar, né? Nós temos que orar por ele, porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar por aqueles que estão no governo. Então, nós temos que orar por aqueles que são líderes. Amém? Em nome de Jesus. Independentemente do que esteja acontecendo, queridos, independentemente do que aconteceu, do que está acontecendo, do que está por vir, é processo na nossa vida, é processo no povo. Então, somente pelo arrependimento de pecados, começando pelos líderes. Nós temos um exemplo no livro de Jonas, né, quando Deus ordenou que Jonas entrasse em Nínive para lhe pregar o arrependimento de pecado. E ele saiu ali naquela cidade e foi pregando que o povo se arrependesse. Desde o rei tirou as suas vestes de rei e colocou uma veste de pano de humilhação, um pano grosseiro, um pano como nós chamamos hoje, um pano de saco, um pano grosseiro, um pano de humilhação. E todo aquele povo foi convocado a se humilhar com jejum e oração para arrependimento de pecados, porque a ordem era para destruir aquele povo, para destruir aquela cidade. Porém, desde o rei se arrependeu com todo aquele povo que foi convocado para jejuar e se humilhar diante da presença do Senhor. Eles reconheceram Deus. E o Senhor, ele não destruiu aquela cidade. Amém? Então, nós vemos muitas coisas acontecendo no nosso Brasil. Vemos muitas coisas acontecendo. Porém, infelizmente, a desobediência do ser humano. E todos nós, queridos, todos nós, independentemente se é líder, se não é líder, todos nós, por causa das escolhas do povo. Nós vemos lá na história de Saul.
O próprio povo pedia um rei. O Senhor pegou e entregou um rei para aquele povo, o rei Saul. Porém, com o tempo, Saul, ele desobedeceu. Saul, ele não foi ali diretamente escolhido por Deus, não. Foi o povo que quis um rei. E o Senhor, ele determinou ali que Samuel ungisse o rei Saul para instruir aquele povo, sendo que o próprio Deus é que diretamente instruía aquele povo. Mas aquele povo queria porque queria um homem, né? Porque o povo não é conformado, o povo quer porque quer ali uma pessoa, como nós vemos no nosso dia de hoje, as pessoas correndo muito atrás do homem, correndo muito, idolatrando o homem, buscando muito por revelação no homem, mas não quer pegar na palavra do nosso Senhor, que é a maior revelação que nós temos para as nossas vidas, é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o povo sofreu as consequências, né? E aí nós vemos aí o nosso Brasil como está. Mas o Senhor está no controle de tudo. Independentemente se aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer, tudo foi, queridos, ali com a permissão do Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada, absolutamente nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Então, o Senhor, ele está vendo tudo. O Senhor permite coisas, sim, queridos, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos confessar, para que nós venhamos reconhecer que somente Ele é Deus, somente Ele é soberano, somente Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus Criador de tudo, queridos. Então, o ser humano, ele sofre, sim, as consequências dos erros de uma liderança, né? Muitas das vezes pela escolha de uma pessoa, o povo ele sofre as consequências, sim, né? Porém, o povo, muito do povo escolheu. Então, nós temos aí, queridos, que orar muito pelo nosso Brasil, orar muito por essas pessoas, porque o Senhor nos ensina na palavra dele, que até por eles nós temos que orar. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, vamos aqui. Versículo 16. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Olha só isso aqui, queridos. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Olha isso, né? O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida, com fartura, mas quem gasta o tempo todo com coisas sem importância sempre será pobre. Um aprendizado muito grande, queridos, para nossas vidas. Esse livro de Provérbios, esse capítulo 28 é um capítulo muito abençoado. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância será, sempre pobre. Amém? Em nome de Jesus. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Olha isso, queridos. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você estiver elogiado. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado, né? Quando nós vemos aí uma pessoa fazendo algo de errado, né? Nós temos que aprender muita coisa, queridos, com o nosso Senhor, né? Vamos dar um exemplo de um filho nosso fazendo algo de errado. Nós temos que corrigi-los e no futuro ele vai apreciar, né? Mais do que se estivesse, já pensou, a pessoa está fazendo algo de errado, seu filho está fazendo aí algo de errado, está roubando, está mentindo, está enganando, está adulterando, e você elogiando. Imagine o Senhor te olhando lá do alto e sublime trono dele, olhando para você, passando a mão na cabeça do seu filho, elogiando o pecado dele. O Senhor, queridos, ele sonda
Ele vê tudo. Então, olha só a vergonha, né, que uma pessoa está causando ao nosso Senhor, passando a mão na cabeça de uma pessoa que está em pecado, de um filho que está... Eu já até vi, né, algumas vezes aí no jornal, eu sei que não é fácil, queridos, é mãe, né? Porém, já vi mães que cobrindo, né, o filho para não ir preso, escondendo o filho, porque o filho assassinou, o filho matou, o filho estrangulou. Então, isso é muito sério. São pessoas que passam a mão na cabeça de pessoas que estão aí no pecado. E Deus não se agrada, queridos. Olha o que vai falar aqui a palavra do Senhor, né? A vida de uma pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa, aliás, é aqui, mais alguns, cadê? O ganancioso tem tanta, corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará, né? Isso mais do que se tivesse elogiado. Então, né? E tem mães também, queridos, em nome de Jesus, que eu também já vi isso, que ela vai lá, a polícia chega na porta da casa dela e ela mesma, muitas das vezes, nem, né, a polícia nem vai na porta da casa dela, né? Ela mesma liga para a polícia, entregando o seu filho para que ele vá e ele pague ali pelo que ele fez. Ele ali vá e ele cumpra ali a pena que ele tem que cumprir. É uma mãe que tem sabedoria, é uma mãe sábia, é uma mãe que tem temor a Deus, é uma mãe que está ali até obedecendo a palavra do Senhor. Porque, né, ela está ali, queridos, reconhecendo que o filho dela pecou, reconhecendo que o filho dela errou, que ele machucou uma pessoa, que ele muitas das vezes até tirou a vida, ele destruiu uma família, né? Então é uma pessoa que ela tem amor pelo seu filho, né? Amor pelo seu filho não é aquela mãe que cobre todos os erros do filho, aquela mãe que esconde o filho para não ir para trás das grades, porque não quer ver o filho sofrer, não quer ver isso. Mas eu sei, queridos, que isso não é fácil. Com certeza isso é muito difícil. Como eu já falei em outros vídeos, eu sou filha de um ex-presidiário. Meu pai passou 9 anos preso, morreu numa rebelião, ele foi morto. Então eu visitava ele todos os finais de semana, praticamente todos os finais de semana. A mãe dele, a minha avó, que ia visitá-lo ali, né? Já idosa, tendo que estar pegando ali toda aquela estrada para estar ali visitando o filho. Então, outras mães que estavam lá também dentro do presídio, mães choravam, ainda mais quando era uma data comemorativa, um dia de mãe, um dia de pai, um pai chorando, né? Não é fácil ver se eu fui atrás das grades, eu via isso na minha avó. Então, queridos, não é fácil, mas nós não podemos, né, cobrir os pecados e os erros das pessoas. O Senhor não se agrada, o Senhor está nos olhando, o Senhor está nos observando. Nós estamos indo contra a palavra do nosso Senhor. Via muito a minha avó, ia muito visitar o meu pai. Eu me lembro que final de ano nós fazíamos assim vários pratos diferenciados para levar para ele. No final de ano, às vezes ele era liberado para comemorar com a gente em casa. Mas chegou um tempo que infelizmente não pôde mais acontecer isso, porque meu pai ele era meio assim, sabe? Ele tentava muito que fugir, aí ele voltava de novo. Ele tentava várias vezes fugir. E ele era colocado ali naquela cela que chamava, se não me engano, era céu azul, que chamava assim, uma cela separada, ficava de castigo. Então, queridos, até que chegou o momento que, infelizmente, né, foram se prolongando mais o tempo dele na prisão, por ele fazer essas coisas. E aí, né, infelizmente aconteceu uma rebelião e ele foi morto nessa rebelião. Então, queridos, eu via mães ali dentro, pais, famílias, visitando, filhos, isso é muito triste. Porém, o Senhor, ele nos ensinou aqui nessa palavra, né? Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados, né? E os abandona. Muitas pessoas, né, que confessam seus pecados e os abandonam, elas sim, elas são agraciadas por Deus, né? Pela misericórdia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, nós temos ali um exemplo de Jesus, quando colocaram ele naquela cruz, colocaram ele com aqueles dois malfeitores ali. Porém, um deles se arrependeu.
e falou. Eles falavam ali, o Senhor Jesus ali no meio, eles dois do lado, e um falava para o outro, um deles falou assim para o outro, né? Então vê que nós dois somos nós que fazemos, né? Nós que pecamos, foi nós que fizemos as coisas erradas e não esse homem que está aqui justo. Ele sim não podia estar aqui. Ele é um homem justo. Estava falando de Jesus. Ele reconheceu que Jesus, ele era um homem honesto, era um homem justo, era um homem puro. Ele mesmo reconheceu que ele era um pecador e que ele fazia as coisas erradas, que ele fazia ali as coisas que não agradavam a Deus. E aí ele falou para o Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Não, lembra-te de mim, o Senhor falou para ele. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha só, querido. Ele reconheceu. Olha o cenário. Olha qual foi o momento que ele reconheceu Jesus Cristo. Foi naquele momento, queridos, ali. Então o Senhor, ele veio para, queridos, para ter misericórdia de nós. Ele veio, nosso Senhor Jesus, para aqueles que realmente se arrependem de todo o seu coração e abandonam os pecados. Aquele homem confessou Jesus ali naquela cruz, do lado de Jesus Cristo. Ele confessou o Senhor, ele reconheceu que Jesus era um homem, ele sim era um homem justo, ele não tinha que estar ali, né? Não era que ele não tinha, porque era a palavra tinha que se cumprir. Mas que Jesus não merecia estar ali, porque ele era um homem justo, um homem honesto, ele não tinha pecado, né? Então, o outro não reconheceu, porém um reconheceu. Então, olha só, Jesus, a misericórdia de Deus enviando o seu Filho por mim e por você. Aquele homem reconheceu naquele último momento dele o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor Jesus ainda hoje, olha só, queridos, ainda hoje estará no paraíso comigo. Jesus recebeu a oração dele, queridos. Então, Jesus é misericordioso. Amém? Que nós viemos confessar de todo o nosso coração. Jesus, ele é tão, queridos, ele é tão maravilhoso, né? Quando você confessa o seu pecado de todo o coração, Deus, ele perdoa. Porém, temos que abandonar. O Senhor diz, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Essa é a regra da palavra, queridos. Amém? Para as nossas vidas. Vamos aqui. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Olha só, meu Deus. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Glória a Deus. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidades, glória a Deus. Mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Olha esse versículo, querido. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Então, queridos, olha só que palavra abençoada para as nossas vidas, né? A misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu falei aqui, queridos, sobre o pecado. O Senhor, ele é misericordioso quando nós somos sinceros, quando nós confessamos e nos arrependemos de todo o nosso coração e nós lançamos fora da nossa vida aquelas coisas ruins que nós praticávamos. O Senhor, ele é misericordioso quando nós somos honestos, quando nós somos sinceros de todo o nosso coração. O Senhor, ele nos diz na palavra dele nessa tarde que nós temos que nos arrepender, confessar e nos arrepender e lançar para longe de nós essas coisas ruins, essas coisas que não agradam ao Senhor, porque ele fala que na palavra dele nós temos que nos arrepender, mas, querido, nós temos aqui que abandonar o pecado.
Amém? Em nome de Jesus, para que nós venhamos receber essa misericórdia do nosso Senhor, como aquele homem lá na cruz, ele recebeu ali de imediato a resposta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou: ainda hoje estará no paraíso comigo, queridos. Olha só. Foi de imediato quando ele reconheceu aquele homem justo, nosso Senhor que estava ali com ele, quando ele reconheceu que Jesus era o Senhor Jesus, quando ele reconheceu que ele sabe lá tantas das vezes que ele já não tinha ouvido falar de Jesus, né? Ele já não tinha ouvido ali falar do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que era um homem que veio pelos nossos pecados, um homem que era honesto, um homem que era sem pecado, que ele não tinha errado, mas ele estava ali carregando o meu e o teu pecado naquela cruz. Amém? Em nome de Jesus, queridos, que nós venhamos receber essa palavra para as nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus, que nós venhamos ser sinceros com o nosso Pai, que nós venhamos ser sinceros com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é rico, queridos, Ele é rico em misericórdia. Lembre-se do capítulo que nós lemos ainda agora, né, em 1 João 1,9, onde nós lemos agora há pouco, em nome de Jesus, 1 João 1,9, né, que ele vai nos dizer aqui, 1,9, como eu falei aqui agora, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará da maldade, queridos. Olha isso para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, deixa essa palavra nessa tarde abençoada. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, que Deus ele venha visitar o teu coração e que você venha receber, queridos, a presença do Espírito Santo de Deus, que ele venha te convencer do pecado, que ele venha te convencer daquilo que não agrada a ele, que você venha, querido, ser convencido deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, convencer a você do que está errado, do que você faz que não agrada a ele, para que você venha receber essa misericórdia, receber essa graça do nosso Senhor Deus, amém? O nosso Senhor Jesus, ele está de braços abertos, queridos. Basta nós nos posicionarmos, basta nós, queridos, querer a presença dele, querer ele para o nosso coração. Ele bate, bate, bate na porta do nosso coração. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração a ele, amém? E deixar ele ceiar na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, amém? Porque quando ele entra, queridos, eu te garanto, eu estou com 4 anos na presença do meu Senhor Jesus Cristo, e eu garanto a você, queridos, eu dou aqui, queridos, eu assino embaixo, dou a minha palavra, que quando Jesus ele entra na nossa vida, queridos, ele entra para transformar. Ele não entra, queridos, como inimigo, ele entra na vida de uma pessoa para confundir, para bagunçar, para destruir, para roubar, para matar. Não, queridos. Jesus, ele entra para trazer vida. Ele entra para mudar o cenário. Ele entra para mudar o cenário no casamento, na família, na vida financeira, na vida espiritual principalmente, queridos. Primeiramente a vida espiritual, queridos. O Senhor Jesus, ele entra para transformar. Amém? Eu não tinha, queridos, um relacionamento, eu não tinha nada com Jesus. Quando eu confessei de todo o meu coração, eu me arrependi dos meus pecados, queridos. O Senhor, com a sua rica misericórdia e sua graça, ele transformou o cenário da minha vida, queridos. Amém? Eu garanto a você que Jesus, ele, queridos, transforma a vida. Ele dá vida, queridos. Amém? Em nome de Jesus, ele traz, queridos, a vida aonde não tem vida. O Senhor, ele traz, queridos, esperança onde não tem esperança, queridos. Amém? Jesus Cristo, queridos. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele, queridos, somente ele pode transformar, pode mudar, pode curar, pode libertar e pode salvar. Amém? Somente ele, queridos. Busque a ele. Busque a ele. Dobre o teu joelho. Faz uma oração sincera ao Senhor. Amém? Porque ele se agrada de um coração humilde, um coração honesto, um coração sincero. Amém? Ainda que você não tenha palavras, convida a presença do Espírito Santo de Deus, porque ele vai colocar palavras na tua boca. E ainda se você não tiver a palavra, se ainda você não sentir, queridos, só dobre seu joelho.
O Senhor, Ele conhece o profundo do nosso coração. Quiser chorar, chore, porque cada lágrima será recolhida pelo nosso Senhor. Amém. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus, queridos. Em nome de Jesus, mais tarde, em nome de Jesus, quando eu chegar da igreja, eu vou estar compartilhando o capítulo 29 com vocês. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz.